Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante sobre comunicação, que é o poder daquilo que a gente escolhe não dizer. É verdade. Temos um material aqui que bebe na fonte do estoicismo, sabe? Para analisar umas frases bem comuns que talvez pessoas mais ponderadas evitam. Exato. A ideia é entender como certas palavras podem acabar minando nossa credibilidade ou até fechando portas para o aprendizado, né? Isso. E como segurar um pouco a onda, a contenção verbal pode ser, na verdade, uma ferramenta, um sinal de força, de inteligência. Não é fraqueza, é estratégia. Ótimo ponto. Então vamos lá. A primeira frase que o material traz é aquela: Eu já sei disso. Assim, parece confiante, né? Mas Mas pode ser uma barreira enorme, né? total. Eu lembrei de uma história minha logo no começo da carreira. Tinha um mentor, um cara super experiente, Uhum. e ele explicando uma coisa complexa, uma abordagem diferente, e eu, na ânsia de mostrar serviço, soltei: "Ah, sim, eu já sei disso." Xiii. E aí? Aí ele parou, me olhou assim, um segundo, e mudou de assunto. Só depois que caiu a ficha, sabe? Perdi a chance de ouvir o porquê, as nuances da experiência dele. Mesmo sabendo o básico, o já sei me fechou a porta. Nossa, perfeito exemplo. E para o estoicismo, essa frase é quase um sintoma, sabe? De mente fechada, arrogância intelectual, que bloqueia o crescimento. É o que o Epicteto falava, né? Impossível aprender o que se acha que já sabe. Exatamente. A sabedoria para eles está muito na humildade, na disposição de ouvir, de reconsiderar. O material até fala de um carpinteiro experiente ouvindo um aprendiz. Ah, sim, eu vi isso. Ele não ouve por não saber, mas porque sempre pode ter uma nova perspectiva, um detalhe que escapou. Ouvir de verdade é inteligência, é controlar o ego para buscar clareza. Faz todo sentido. Humildade intelectual. Gostei disso. Bom, seguindo nessa linha de autolimitação, outra frase batida. Isso é impossível. Ah, essa é clássica. E o efeito dela é. Paralisante. O material fala de um tal Robert, líder de equipe, que vivia dizendo isso. Qualquer ideia mais ousada, pronto. Isso é impossível. E isso não só limitava ele, mas desanimava a equipe toda, né? Uhum. Antes mesmo de tentar qualquer coisa. Totalmente. E aí, a filosofia estoica dá um chacoalhão na gente. Sêneca já dizia, né? Sofremos mais na imaginação que na realidade. É verdade. Então, dizer impossível muitas vezes é só o medo falando. Medo de falhar, medo do esforço, do desconhecido. Não é uma análise fria, sabe? É mais uma reação. Isso. E o Marco Aurélio complementa: foca no que você controla, sua mente, suas ações. O resultado final a gente não controla, mas o próximo passo, sim. Então, a sabedoria não é negar a dificuldade. Não, de jeito nenhum. É olhar para ela e perguntar: ok, o que dá para fazer agora? Mesmo que seja pequeno. Preparar-se para o pior, sim, mas para agir, não para desistir. Entendi. Aquele projeto desafiador que deu certo no exemplo foi por isso. Focaram em resolver um problema de cada vez, ignorando o impossível. Exato. Quebra em partes. Mas claro, isso levanta uma questão, né? E quando algo parece realmente inviável? Sim, eu ia perguntar isso. Tem um limite para a persistência? Tem. Os estoicos valorizavam a razão. A análise é fundamental. A pergunta é: esse impossível vem depois de analisar de verdade? De testar os limites do seu controle? Ou é só um reflexo, tipo preguiça ou medo? A diferença está na intenção, no processo mental. Perfeito. Testar os limites com esforço direcionado, antes de decretar o fim do jogo. Compreendido. Isso conecta bem com a terceira frase. Isso não é minha culpa. Aquela defesa automática, né? Super comum, instintiva quase. O exemplo era o Michael, que perdeu um cliente e culpou tudo. Mercado, concorrência, azar. E ao fazer isso, o que aconteceu? Ele pode ter protegido o ego ali na hora. Mas perdeu a chance de aprender, né? De ver o que ele podia ter feito diferente. Exatamente. E aí entra o princípio estoico central, a dicotomia de controle do Epicteto. Diferenciar o que está no nosso controle e o que não está, Nossos julgamentos, ações. versus coisas externas, ações dos outros. Isso. Culpar o externo é focar no incontrolável. Gera frustração e impotência. O estoicismo não fala em culpa para se chicotear, mas em responsabilidade pela sua área de influência, Mesmo que pequena. mesmo que pequena. Quase sempre tem algo que a gente podia ter ajustado, nem que fosse a nossa reação.
Perguntar o que eu podia ter feito ou o que eu aprendo com isso devolve o poder pra gente. Entendi. Então, mesmo com fatores externos pesando, olhar para nossa parte ou para nossa resposta é o que permite crescer e evita ficar parado no mesmo lugar. Sem dúvida. E essa postura de assumir responsabilidade, mesmo que parcial, passa uma imagem de maturidade, né? De autoconsciência. Constrói confiança também, imagino. Com a gente mesmo e com os outros. Exatamente. Mostra força, não fraqueza. Então, resumindo o nosso papo, evitar essas frases de já sei, impossível, não é minha culpa, não é só etiqueta, é um exercício mental, né? É uma disciplina inspirada nos estoicos para manter a mente aberta, o foco na ação e a gente no controle do nosso crescimento. É reconhecer o peso do que a gente fala e do que a gente cala. Perfeito. A linguagem molda nosso pensamento, nossas ações. E para a gente fechar, fica uma reflexão baseada nisso tudo. Manda. Pensa aí numa situação recente. Uma vez em que você escolheu não dizer algo, segurou uma crítica, uma defesa, uma frase limitante, e esse silêncio foi mais útil, mais construtivo do que qualquer palavra seria. Interessante. O que esse momento específico te ensina sobre o poder da contenção? Sobre a sabedoria que às vezes mora justamente no que a gente decide não vocalizar? Fica aí para pensar. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.